Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu falo sobre saúde, paz, planos e decisões. Quer colaborar para que esse projeto continue e que o podcast esteja sempre no ar com muita informação, curiosidades, dicas e reflexões? É só compartilhar o canal e os episódios com seus amigos, parentes, colegas de trabalho, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto. Você pode nos ajudar nessa. Quer saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestras? Basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Basta procurar por neurociência.af. E para enviar dúvidas, críticas, elogios, sugestões, participar desse podcast com seu comentário, basta mandar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardamos sua mensagem. E o tema desta semana, que eu trago mais uma daquelas reflexões de fim de ano, conforme eu já havia anunciado, é saúde, paz, planos e decisões. Na verdade, são 4 palavrinhas que têm muito a ver, apesar de as pessoas falarem muitas vezes sem refletir, já falarem no automático, que desejam paz, desejam saúde, desejam a realização dos planos, dos projetos de vida, mas vamos refletir um pouco sobre essas palavras e ver como elas podem interferir na gente, no nosso comportamento e nos nossos projetos de vida. A gente vai começar, obviamente, falando da saúde. A saúde, de fato, ela é fundamental, porque sem a saúde a gente não consegue realizar os projetos, né? Como que nós vamos realizar planos, projetos, viagens, novos trabalhos, novos desafios, se nós não temos saúde? Então, a saúde se mostra aí como um fator principal e o mais importante para tudo que a gente venha a realizar no novo ano. Mas eu não posso deixar de relacionar a saúde com as outras palavras, né? Eu coloquei justamente saúde, paz, planos e decisões. Por quê? Porque todas essas palavras interferem umas nas outras. Então, a saúde, que é a primeira palavra que eu estou comentando. A gente não pode dizer, eu diria que é errado a gente dizer, que a nossa mente, as nossas decisões interferem na nossa saúde e só elas, né? Então, tem gente que adota uma linha de que nosso pensamento, nosso comportamento interfere na nossa saúde. Se a gente mentaliza que a gente tem um problema, a gente passa a ter aquele problema e assim por diante. E não é uma verdade. Eu diria que tudo depende, né? O ser humano, eu sempre repito isso, ele não é matemático, não é uma regra. Então, existem problemas, sim, que são problemas que partem das nossas decisões, do nosso comportamento e do que a gente faz. E a gente pode decidir, vamos colocar dessa maneira, se a gente vai ter ou não aquela doença, se a gente vai se recuperar dela ou não, justamente por ter uma interferência muito grande do que a gente pensa e das decisões que a gente toma e das atitudes mesmo que a gente toma. Só que outras não, né? Então, não dá para cravar que todas as doenças sofrem uma interferência muito e absolutamente forte do que pensamos e de como agimos, mas também não dá para cravar que não sofrem. Tudo depende da situação. Porém, a gente não pode deixar de considerar, e isso é inegável, que sim, o que a gente pensa e como a gente reage às coisas realmente tem uma interferência muito grande na nossa saúde e no nosso mecanismo, no nosso corpo, na nossa máquina. Agora, se essa interferência vai ser maior ou menor, aí sim depende de vários fatores. Existem
infelizmente, doenças que são muito agressivas e que são, por exemplo, um vírus que a pessoa pega, né, e que destrói parte do funcionamento do corpo ou prejudica esse funcionamento. E aí, por mais que a gente mentalize, por mais que a gente tenha comportamentos adequados e do ponto de vista, né, do cérebro, de mentalizar, de pensar, de agir e de decidir, a gente não tem como expulsar esse vírus se não for por um tratamento, se não for por um cuidado médico adequado. Então, eu diria que a gente ter um pensamento bacana, a gente viver em paz, a gente ter decisões e ações adequadas são sim muito importantes para a manutenção da saúde, para ter uma saúde adequada. Porém, não é só isso. Então a gente tem que considerar que a saúde ela depende de muitos fatores, que são fatores que algumas vezes não dependem de nós, mas que muitas vezes dependem de nós sim. Eu já vou ali para a palavra paz, porque realmente a paz significa você viver em paz consigo, em paz com os outros, sem discussões, sem brigas, sem guerras no trabalho, na família. E isso, fazendo a ponte ali com a saúde, é importantíssimo, porque o nosso cérebro ele comanda o nosso corpo. E ao comandar o nosso corpo, ele determina o que vai ser feito da liberação de neurotransmissores, do processamento desses neurotransmissores, hormônios, cortisol, endorfinas, adrenalina. Então, várias coisas são disparadas no nosso organismo em função do nosso estado mental, da forma como estamos nos comportando e reagindo às questões que aparecem. Então, quando eu falo em paz, eu diria que muito mais do que o relacionamento entre pessoas, a paz, principalmente interior, significa que você não está aflito, significa que você não está angustiado, que você não está deprimido, que você está buscando o equilíbrio e vivendo nesse equilíbrio. Isso é importantíssimo, pois isso vai evitar que a gente tenha liberações de adrenalina em momentos que não era para ter. Isso vai regular a liberação de cortisol, de outras substâncias glicocorticoides, e isso nos ajuda nos processos ligados à saúde, nos ajuda a combater adequadamente doenças que eventualmente a gente tenha, nos ajuda a ter uma resistência e uma barreira natural maior contra problemas que a gente porventura possa vir a ter. Isso nos ajuda a nos equilibrarmos, sendo que é uma retroalimentação, né? Porque toda doença, principalmente as mais graves, elas abalam o nosso emocional, elas tendem a abalar nosso emocional, nos deixar mais ansiosos, preocupados. Então, se a gente consegue reverter esse processo e viver num equilíbrio, numa paz maior, certamente isso volta para a nossa saúde, ajudando a combater essa doença, que faz com que fiquemos ainda mais tranquilos. Então isso vai retroalimentando. À medida que se a gente fica preocupado, ansioso, isso vai retroalimentar a doença, que vai encontrar um desequilíbrio de hormônios e de substâncias para que ela se expanda, para que ela se implante. E isso vai causar ainda mais ansiedade, mais preocupação, que vai alimentar novamente a doença e vai nos deixando cada vez mais frágeis. Então, tudo age em conjunto, tudo é interligado. Não só o nosso mental resolve o problema, mas ele nos ajuda a resolver boa parte do problema. Então, eu deixo esse alerta, porque também a gente tem que ter o cuidado, né? Por isso que eu estou alertando desde o início. Tem pessoas que, vou entregar para Deus, vou entregar para a religião, isso vai ser resolvido. Não é bem assim, tá? Então, tomem todos os cuidados, todas as precauções necessárias. Você pode usar a sua religião, a sua fé, a sua crença como um coadjuvante, sem dúvida, e deve utilizar. Já existem provas e pesquisas que realmente isso ajuda, né? Cada um encontra sua paz e seu equilíbrio de uma forma. Uns através da religião, outros através da natureza, outros através de um isolamento pessoal. Cada um tem o seu
né, o seu jeito de buscar essa paz interior, essa paz com os outros e com o mundo, e consigo mesmo, né? Só que isso a gente tem que estar alerta, não é o suficiente, né? Não basta a gente estar em paz conosco e dar uma banana para a saúde e seja o que Deus quiser e não fazer nada para colaborar. Então, é todo um conjunto, né? A gente precisa ter acompanhamento médico, de especialistas, tomar as atitudes necessárias para cuidar de nossa saúde, mas a gente precisa ter paz interior e equilíbrio também. E aí eu já puxo uma outra palavrinha, que tem tudo a ver, que são as decisões, né? As nossas decisões, isso daí é um assunto recorrente, porque em todo assunto que eu estou falando, eu cito que as decisões são importantes, e de fato são. As nossas decisões determinam o nosso futuro. Então, a gente decidir comer uma coisa ou outra pode interferir na nossa saúde, pode interferir na nossa paz. A gente decidir conviver com certas pessoas pode tirar a nossa paz, que por tabela tira a nossa saúde. Então, aí a gente tem um tripé: paz, saúde e decisões. Uma coisa afeta a outra. Ao não ter a paz interior, ao não ter a paz com os outros, podemos tomar decisões equivocadas. E essas decisões equivocadas podem afetar a nossa saúde. Ao estar com a saúde afetada, também temos que tomar muitas vezes decisões sobre o melhor tratamento, sobre a melhor forma de agir. E uma decisão errada pode prejudicar e muito a recuperação. E a paz, idem, né? Várias decisões nossas interferem diretamente em como a gente reage às situações. Então, uma decisão minha pode fazer com que eu fique aflito por um bom tempo. Uma decisão minha pode me tornar preocupado por um bom tempo. Uma decisão minha pode me deixar em paz por um bom tempo. Então, a decisão amarra isso tudo. A saúde é importante, a paz com os outros e consigo, né? Viver em paz, viver tranquilo, viver despreocupado é importante e nos ajuda na saúde e em diversos outros fatores. E tomar as decisões corretas, tanto no tocante à saúde, quanto na nossa paz, nosso convívio, nossos projetos, e aí entra a outra palavra, né, os planos, é fundamental. Então, as decisões que a gente toma amarram tudo, né? Em todo momento tomamos decisões. Se nós vamos comprar ou não um remédio, é uma decisão. Se nós vamos ou não em tal médico, é uma decisão. Se nós vamos ou não morar um tempo com uma pessoa, é uma decisão que pode afetar fortemente a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então, é importante a gente refletir um pouco sobre isso tudo, né? Que isso tudo vai afetar o nosso comportamento e a nossa saúde. E, para fechar, falar um pouquinho dos planos. Aí que você diz, que todos os seus planos se realizem, que todos os seus projetos se realizem. Ok, mas aí vamos fazer uma amarração aí com as outras palavras, né? Adianta ter planos se a gente não está cuidando da nossa saúde? Não adianta, né? Porque muito provavelmente a gente não vai ter fôlego para levar os planos que a gente tem, principalmente se forem mais ambiciosos, a gente não vai conseguir tocá-los até o final. Adianta ter planos bacanas, belos, se a gente não tem uma paz, se a gente não estará em paz, se a gente não viver tranquilo, com a cabeça leve. Não adianta. Não adianta eu ter um plano onde eu tenha que agir contra meus princípios. Não adianta eu ter planos onde eu tenha que conviver com pessoas que me fazem mal. Não adianta ter planos onde eu tenha que trabalhar contrariado o tempo inteiro, todo dia. Isso tudo vai me fazer muito mal. E aí, né, não tem como fugir daquela velha palavrinha decisões, voltando nela, né, porque a minha decisão vai permear isso tudo, né? Eu posso ter um plano muito bacana, muito bonito, mas eu tenho que decidir, será que vai valer a pena? Será que isso é muito bonito, né? O plano de comprar uma casa em tal lugar, poxa, casa bonita, casa bacana, com, né, conforto, mas será que ela paga o que eu vou ter de prejuízo à minha paz interior,
a minha consciência, a minha saúde, sim ou não? Vale a pena eu ter aquela casa bacana e viver aflito, viver preocupado, viver angustiado? Sim ou não? Então, isso tudo tem que estar balanceado. E também aquela velha questão, aí eu vou ter que ser recorrente, eu não gosto de me repetir, mas eu vou ter que me repetir, né? Sem contar que a gente colhe os frutos das nossas decisões. As nossas decisões é que definem nosso futuro. Então, quando a gente tem uma virada de ano, que é o caso, e a gente tem que planejar o que a gente vai fazer no outro ano, rever os nossos planos futuros, os nossos objetivos de vida, a gente precisa fazer isso muito bem feito, né? A gente precisa decidir e planejar isso de uma forma que realmente a gente consiga. Não adianta eu, sem perspectiva alguma, eu falar, não, vou comprar uma mansão em tal lugar. Ok, mas você está sem trabalho, você está sem estudo, sem condições de fazer aquilo. Você vai ter que contar o quê? Com a sorte, com a loteria, né? Então, a gente precisa ter a consciência de que os nossos planos e os nossos objetivos, eles podem sim ser ambiciosos. A gente pode ter uma ambição, um plano de conquistar algo na vida que a gente nunca sonhou que pudesse realmente conquistar. Porém, a gente tem que ter, junto a isso, um planejamento de curto prazo, um planejamento do nosso dia a dia, né? Eu preciso saber o que eu posso fazer agora que vai me dar condições melhores de talvez alcançar o meu plano maior. E é com isso traçar pequenos objetivos, pequenos planos que vão me levando ao objetivo maior, né? Isso foi alvo da minha análise, das minhas reflexões do ano passado. Quem está chegando agora, só voltar lá no podcast, no episódio do ano passado, que vai ter várias reflexões, comentários sobre isso. Mas eu não devo abandonar os meus sonhos, eu não devo abandonar os meus objetivos grandes, mas eu não posso tentar ir direto a eles, né? Eu tenho que planejar cada passo, o que vale a pena, como que eu vou me estruturar. Eu quero comprar uma mansão, ok, mas eu preciso ter um bom trabalho. Ok, para eu ter um bom trabalho com um bom salário, eu preciso estudar. E aí você fazer todo esse planejamento e ir seguindo passo a passo. Porque até a sua motivação para batalhar pelos seus sonhos vai vir a partir do momento que você for conquistando esses pequenos passos. Se você coloca um objetivo lá no alto e nada mais que te indique como chegar lá no alto, você vai passar um ano ralando, um ano trabalhando, um ano batendo cabeça e o teu cérebro desanimando, porque ele vê que aquele objetivo segue lá longe, né? Ele não está se aproximando. Agora, se pelo contrário você faz um planejamento, olha, eu vou chegar nessa mansão aqui, mas eu preciso primeiro fazer uma faculdade, eu preciso estudar, depois eu preciso batalhar por um emprego, aí eu preciso me especializar, aí eu preciso tentar um segundo emprego, aí eu preciso isso, preciso aquilo. Se você faz pequenos passos e pequenos planejamentos, você vai ver que a cada passo desse que você conquista, eu preciso entrar numa faculdade, aí você vai e entra, consegue entrar, você vai ver que aquilo ali já vai te dar um gás para você seguir para o segundo objetivo, que talvez seja batalhar um emprego melhor. Aí você consegue um emprego melhor, aquilo já vai te dar mais gás ainda, porque o teu cérebro vai enxergando que você está subindo degraus e que daqui a pouco você está lá no alto. É diferente de você estar lá no alto e não ter esses degraus para subir, percebe? Então, é muito importante decidir e planejar. E essas decisões, eu estou falando aqui no tocante a planos, no tocante a sonhos e projetos, mas elas cercam toda a nossa vida, né? Então, voltando aqui, fazendo um apanhado geral do episódio de hoje, a gente tem que ter as decisões adequadas para poder planejar de forma adequada e ir tomando decisões para ir alcançando esses objetivos. E, paralelo a isso, a gente tem que tomar as decisões corretas para que a gente sempre tenha a paz e a tranquilidade de poder trabalhar esses objetivos de forma adequada. E a gente precisa ter as decisões adequadas para que a gente permaneça com boa saúde e cada vez mais
nos afastando de problemas que nos fazem mal, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: não é normal uma pessoa desejar estar doente. Não é normal uma pessoa desejar ter um problema. Tá? Se você passa por isso, eu gostaria de ter tal coisa, vai se cuidar, vai ver o que está se passando. Isso pode ser o início de uma depressão, isso pode ser o início de algum problema que está te puxando para baixo. Então, o ideal é você não consegue identificar isso sozinho, tomar as decisões adequadas, busque auxílio de alguém. O importante é você sempre cuidar dessas 4 coisas que eu falei, da sua saúde, com o apoio das suas decisões, com o apoio da sua paz interior, buscar o seu equilíbrio e buscar também planos, que aí tudo isso junto vai te levar a uma situação cada vez melhor. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica e neurociência clínica. Quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Quer nos encontrar nas redes sociais? Basta buscar neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. Te aguardo na próxima semana com mais um episódio. Até lá!